Olá, turma! Vamos para mais um vídeo, nossa aula 2, continuando, a nossa apostila. Hoje vamos da página 4 à página 7. Vamos lá? Vamos começar falando sobre a psicologia científica. O berço da psicologia, moderna foi a Alemanha no final do século passado. Witt, Weber e Fischer trabalham juntos na Universidade de Leipzig, atraindo novos estudos e pesquisadores que, sob novos padrões de produções de conhecimentos, passam a definir o estudo, o objeto de estudo, como o comportamento e a vida psíquica e a consciência. Delimita seu campo de estudo, diferenciando de outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a fisiologia. Formula métodos de estudo deste objeto. Formula teorias enquanto o corpo consiste de conhecimentos na área. Essas teorias devem obedecer os critérios básicos da metodologia científica, isto é, turma, deve-se buscar a neutralidade do conhecimento científico. Os dados devem ser passíveis de comprovação, e o conhecimento deve ser cumulativo e servir de ponto de partida para outros experimentos e pesquisa na área. Os pioneiros da psicologia procuraram, dentro das possibilidades, atingir tais critérios e formular teorias. Embora, turma, a psicologia científica tenha nascido na Alemanha, é nos Estados Unidos que ela encontra o campo para um rápido crescimento. É ali que surgem as primeiras abordagens ou escolas em psicologia, as quais deram origens a inúmeras teorias que existem atualmente. E essas abordagens, turma, são o funcionalismo de William James, o estruturalismo de Edward Tishner e o acionalismo de Edward. O que é isso, professora? O funcionalismo, o que ele significa? Para a escola funcionalista de William, importa-se responder o que fazem os homens e por que fazem. Para responder isto, William elege a consciência como o centro de suas preocupações e busca a compreensão de seu funcionamento na medida que o homem usa para adaptar-se ao meio. Exemplo, o ritual de uma tribo, turma, não podem ser compreendidos fora do seu sistema social. Que é isso, professora? A tribo, se vir outra tribo para assistir o ritual da tribo que está apresentando, ela não vai entender, porque ela está fora, do contexto, fora do meio social que a outra tribo vive. É isso que vem dizendo. O que
os homens e por quê. O que fazem os homens e por que fazem. O que eles estão fazendo e por que esse pessoal da tribo, desse exemplo que eu dei para vocês, estão fazendo aquilo ali. Estruturalismo. O que é isso? Está preocupado com a compreensão do mesmo fenômeno que o funcionalismo, a consciência, mas diferentemente de William Teacher, irá estudá-la em seus aspectos estruturais, isto é, os estados elementares da consciência como estrutura do sistema nervoso central. Exemplo, turma. É o que determina o modo que pensamos e nos relacionamos com os outros. Nem tudo o que pensamos poderemos falar para a pessoa que está ao nosso lado. Nós temos que aprender a se relacionar-se com os outros. Associacionismo. O que é isso, professora? É o principal representante do associacionismo é Edvard. E a sua importância esta ter sido o formulador de uma principal teoria da aprendizagem na psicologia, turma. Sua produção de conhecimento pautava-se por uma visão de utilidade deste conhecimento, mais do que por questões filosóficas que perpassam a psicologia. Exemplo, turma. É a partir das associações, combinações e conexões de ideias. Esse exemplo que eu dei para vocês estão uma interligada à outra. Continuando, turma, na página 6. O termo associacionismo origina-se da concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação de ideias, das ideias simples às mais complexas. Assim, para aprender uma coisa complexa, a pessoa precisaria primeiro aprender as ideias simples, que elas estariam associadas. Como assim, professora? Vamos falar da aprendizagem. A educação infantil, para chegar no fundamental, ela tem que ter o quê? Uma base. Então, você, professor, vai ensinar a base para ela, do A, I, O, U, para ela aprender palavras mais complexas. É isso que vem falando aqui. Todo comportamento de um organismo vivo, ou seja, um homem, um pombo, um rato, etc., tende-se a repetir se nós recompensarmos, assim que ele o emitir. Por outro lado, o comportamento tenderá a não acontecer se o organismo for castigado após uma ocorrência. Exemplo, eu ensinei o meu cachorro a sentar. Eu vou dar uma raçãozinha, um biscoitinho, de cachorro para o meu cachorro. Agora, eu pedi o meu cachorro para dar pata. Ele não deu a pata. O que acontece? Você fala mais áspero com ele. Você primeiro repete e ele não faz aquele comando que você está dando. Então você fala o que mais áspero com ele e ele vai saber que quando você pedir a pata, ele vai te dar. E se você falar mais áspero, porque ele fez a coisa errada, ele não fez o comando que você deu. Continuando, turma. As principais teorias da psicologia no século XX. Essa psicologia científica que se constituiu de 3 escolas.
Quais são essas escolas? Associacionismo, estruturalismo e funcionalismo. Foi substituída no século XX por novas teorias. Quais são essas teorias? As três mais importantes tendências teóricas da psicologia nesse século são consideradas por inúmeros autores, como Polistisser, Japizul, como sendo o behaviorismo ou teoria, SR, estímulos e resposta, e Gestalt e psicanálise. O behaviorismo nasce, turma, com Vastison e tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos em função de suas aplicações e prática. Tornou-se importante, turma, por ter definido o fato psicológico de modo concreto, a partir das noções do comportamento. Já a Gestalt, desculpa, turma, que eu tenho minha cachorrinha aqui, hoje ela tá agitada, tá bom? Continuando. A Gestalt, que tem o seu berço na Europa, surge com uma negação da fragmentação das ações e dos processos humanos, realizada pelas tendências da psicologia científica no século XIX, postulando a necessidade de compreender o homem com uma totalidade. A Gestalt é a tendência teórica mais ligada à filosofia. Continuando. A psicanálise nasce com Freud, na Austrália, a partir da prática médica. Recupera para a psicologia a importância da afetividade e postura o inconsciente como objetos de estudo, quebrando a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Continuando, turma. O behaviorismo. O que é isso? O estudo de comportamento que ele nos traz. É importante esclarecer que o behaviorismo, apesar de colocar o comportamento como objeto da psicologia, considera-se só quando começa a relacionar os aspectos do comportamento com o meio, em que há possibilidade de existir uma psicologia científica. O exemplo de nós humanos e dos animais, o comportamento de cada um deles. Continuando. Portanto, o behaviorismo dedicou-se ao estudo do comportamento, igual eu falei para vocês, na relação que este mantém com o meio ambiente onde ocorre. Como assim, professora? Por exemplo, uma criança quando nasce. Quando ela começa a falar, ela vai ter o comportamento que a casa, o ambiente que ela está inserida, colocar para fora. Um exemplo, eu comecei a falar para ela comida, água, palavras simples, para ela começar a reproduzir, até ela começar a falar palavras complexas. E observei que essa criança, ela era quietinha e está muito agitada. Como é que está o ambiente, que essa criança está inserida? É isso que o behaviorismo ele quer trazer para a gente. Continuando. Mas como o comportamento e o meio são termos amplos,
demais para serem úteis para uma análise descritiva nesta ciência. Os psicólogos desta tendência chegaram aos conceitos de estímulos e resposta. Continuando. Estímulos e respostas são, portanto, unidades básicas da descrição e do ponto de partida para uma ciência do comportamento. É o que eu falei para você do cachorro. Se ele fez a coisa certa, você vai estimular dando um biscoitinho. Agora, se ele fez a coisa errada, você vai corrigir e ele não vai repetir aquele comportamento errado que ele teve. O homem começa a ser estudado como produto do processo da aprendizagem pelo qual passa desde a infância. É o que eu falei para vocês da fala do bebê. Ou seja, como produto das associações estabelecidas durante a vida entre estímulos e respostas, manifestações comportamentais. Professora, como assim? Me dê um exemplo. Exemplo de uma criança de 5 anos. Se a criança fala errado e você estimula ela a falar o certo, ela vai crescer, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai vendo que as palavras corretas. Agora, se você estimula o seu sobrinho, um exemplo, seu aluno, seu sobrinho, a falar errado, aquele comportamento que ele está tendo, aquela associação que ele está tendo, é de falar errado. Então, quando ele estiver na pré-escola, tiver maior, ele vai continuar falando errado. Aí vai precisar o quê? De ajuda para falar o correto. Entendeu? Isso que é estímulo, você tem que estimular para ter a resposta correta. Turma, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter 3 vídeos na plataforma. Peço o feedback de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, na próxima aula.